Mas você imagina, por exemplo, querendo ou não, nem toda parcela da população brasileira ela tem acesso, por exemplo, eu não diria nem aos textos legais, até porque isso aqui não é tão acessível assim. Mas de que forma? Por exemplo, você deu o exemplo do seu Instagram. Olha, seu Instagram é bem acessível, e tal. Existem, obviamente, outros perfis na internet, não tão legais quanto o seu, mas outros perfis na internet que fazem esse tipo de trabalho. Mas, assim, se a gente fala e a gente conversa aqui com as pessoas, olha, gente, é muito importante que você consiga perceber que você vai ser, você vai agir melhor na sociedade a partir do momento que você entende direitos e deveres. Você entende os seus direitos e deveres. Você consegue imaginar, ou poderia sugerir, na verdade, outras formas de contribuir para essa educação? Já partindo porque a gente espera muito do outro, né? A gente espera muito do Estado, a gente espera muito. Como é que Perfeito. eu, indivíduo, poderia me instruir melhor? É buscar, de fato, em tese, a orientação jurídica adequada para questões que passam a ser relevantes, tá? Na prática, realmente, se torna impossível consultar um profissional para todas as Sim. situações que você se depara diariamente. Mas eu falei no começo do podcast de que nós, aqui no Brasil, utilizamos uma tradição jurídica romano-germânica e um jurista dessa época, um jurista romano que foi o Piano, ele tem uma máxima que é em latim, em função da época, inclusive, mas que a gente consegue traduzir para o português, que é a máxima muito utilizada como pilares do direito, que é honesti vivere, nemine laeder, sum quic tribuere. Traduzindo para o português, Por favor. seria viver honestamente, a ninguém ferir ou ninguém causar dano e dar a cada um o que é seu. Ou seja, são três pilares que servem como parâmetros para analisar os nossos comportamentos e, ainda que eu não saiba imediatamente qual é a lei aplicável ao caso, se eu depender da minha consciência, de uma análise desses três pilares, eu consigo conviver sem ferir ninguém, vivendo honestamente e dando a cada um o que é seu. Então, sem necessariamente conhecer o corpo técnico da lei, eu consigo basear a minha atuação social nesses três pilares. Entendeu? Então, quando o cidadão, por exemplo, deixa de matar um outro, certo? Ou deixa de tomar a propriedade alheia, ele não precisa entender rigorosamente o que está escrito no Código Civil ou no Código Penal. Mas seguindo essas máximas, ele consegue ter um Que parâmetro bonito isso, baseado, né? né? Muito, Então eu é tô isso aí. aqui. Cara, que legal, que coeso, na verdade, e que legal. Porque assim, então, na verdade, assim, não é simplesmente uma questão, porque a gente pensa o direito na questão técnica. A escrita da lei, aquela coisa toda. Mas no final das contas é um aspecto moral, né? Também está vinculado. Inclusive, tem uma discussão, logo que a gente entra na universidade, a respeito duas correntes do estudo do direito em si, que é o justnaturalismo e o justpositivismo. E até isso entra um Eu pouquinho tenho essa no, dúvida, na no verdade. aspecto histórico, social, enfim. Por quê? Há quem acredita que, na verdade, leis não podem ser criadas. Leis são descobertas. E aí, para essas pessoas que seriam os justnaturalistas, Exato. lei de verdade, por exemplo, é a lei da gravidade, tá? É aquela que impede ou proíbe que eu tire a vida de outra pessoa ou tire a propriedade. Isso seria uma lei, certo? E, de outro lado, legislação é essa que está no Código de Trânsito, enfim. Isso seria legislação, não lei, efetivamente. Já para o positivistas, Que é o essa que outra vale no corrente, Brasil. exatamente, essa questão é o que está escrito no texto normativo. E aquilo, sim, é fonte de lei. Né? Eu não sei se isso caberia no tema hoje, mas agora você foi falando, isso foi. Porque assim, Vingança. essa ideia de justnaturalismo é aquela ideia quase Lockeana, né? Dos direitos Perfeito, do naturais, contrato. do contrato social e tal. Imagina isso, por exemplo, eu tenho diversos níveis de hierarquia no direito. Aqui no Brasil você tem, por exemplo, um STF. Eu não vou entrar na polêmica do STF, até porque a gente quer ter paz. Mas a questão é mais ou menos o seguinte: dentro do STF eu tenho, isso eu falo enquanto leigo, tá? Talvez você tenha um entendimento melhor do que eu. Dentro do STF eu tenho pessoas que pensam de forma. Eu digo STF, mas poderia ser qualquer instância, tá? Eu acho que o STF é porque todo mundo aqui vai conhecer. Eu tenho pessoas que têm essa divergência, ou eles todos precisam pensar não pensar igual no sentido alienado do termo. Mas eu posso ter, por exemplo, dentro de um corpo como o STF, pessoas que defendem o justnaturalismo ou o justpositivismo? Hoje, o que vale efetivamente para o nosso ordenamento é a lei posta, tá? Então, O essa. justpositivismo. Exatamente, é o que está escrito no texto do código em si. Então, isso é uma discussão muito mais acadêmica, histórica, para a gente entender, de fato,
como é a origem em si do direito que a gente aplica hoje, mas os costumes em si são fontes secundárias Sim. do direito. Então, a própria Lindbe, que eu cheguei a falar, comentei no comecinho do podcast, aquela que falava lá do artigo 3º sobre a impossibilidade de descumprir a lei alegando desconhecimento, ela também diz que o costume pode ser fonte e análise do ordenamento jurídico, desde que eu não tenha uma lei que já previamente discipline aquele assunto, trate daquele assunto, e que vá em conflito, digamos assim, com o costume que você está querendo evocar. O costume é uma fonte, Sim. de coesão social, entendeu? Mas em que momento é que vira a chave? Porque assim, eu imagino, obviamente o direito brasileiro é mais recente do que o direito europeu. Porque assim, eu tenho aquele modelo do Locke, do Hobbes, do Rousseau, que são contratualistas bem famosos, mas em que momento que chega esses caras dessa visão positiva do direito da escrita? Quando a gente importou a tradição romana germânica, inclusive vindo com as leis de Portugal, a gente já vem de lá com essa tradição jurídica, entendeu? Então, quem já brasileira desde a origem desse Brasil. Pois é, exatamente. Colonizado. Exatamente. Então é uma discussão muito mais antiga do que se pode se imaginar. Não é uma coisa, digamos assim, de 500 anos para cá, tá? Ela está muito mais no passado do que hoje em si. Mas são pessoas que continuam entendendo que uma boa maneira de positivar a norma, ou seja, traduzir ela, transcrever ela para o texto escrito, é descobrir leis que já funcionam naturalmente, tá entendendo? Ou seja, inclusive tem até uma piada interessante no âmbito até das anedotas que se conta de determinado prefeito numa cidade do interior que queria colocar uma caixa d'água num determinado ponto da cidade para beneficiar uma parte do seu grupo eleitoral. E um determinado engenheiro chega... algumas cidades assim. Um determinado engenheiro que ia executar a obra chega para o prefeito e diz: não dá para colocar a caixa d'água aqui porque tem uma lei que impede. E aí o prefeito diz: veja, vamos trazer aqui, no âmbito da Câmara, inclusive municipal, para a gente revogar essa lei. E o engenheiro de pronto responde: na verdade é a lei da gravidade, prefeito. Então não tem como a gente fazer a revogação. Então, entenda, né? Quando eu digo sobre especificamente o que está na lei, ou seja, ele queria revogar, e até a questão do anedota, não sei em que nível isso é verdade, mas como diz o ditado, acredito que seja italiano, se non è vero è bene trovato. Ou seja, pode até não ser verdade, mas explica o ponto, né? Conta disso, da ideia de que a lei em si, aquele que está no escrito, no papel, consegue automaticamente converter a realidade quando não é assim, né? Que volta para aquela história do Sérgio Buarque que a gente falava, né? Perfeito. O Brasil e aquela ideia do jeitinho, na verdade, a gente pensa muito no jeitinho no sentido de corrupção, mas o jeitinho faz parte do brasileiro. Ele tenta pegar aquilo que é burocrático e teoricamente, como diria o Weber, essa burocracia não tem rosto, né? Sim. Então, assim, eu deveria seguir a lei porque é a lei, não porque eu gosto, porque foi Álvaro que me indicou. Mas no Brasil a gente tem a tentativa a gente vai torcer um pouco mais a lei para que ela sirva ao meu interesse. Positivo, né? Ou como esse tal prefeito fez, né? Eu vou fazer isso para me beneficiar. Perfeito. Mesmo que isso modifique a realidade. Não, isso é muito legal. Você vai contando e vai lembrando de alguns casos, assim. Sim. E são muitos os casos nessa situação. Pelo amor de Deus. Apesar de estar aqui com o meu advogado, mas vamos manter em off. Mas que massa, cara.